essa semana, né, a gente ganhou uma grande bênção, que chegou a beliche das crianças que nós havíamos comprado, né? E aí, só de olhar para a montagem daquele negócio, eu falei, Jesus amado, se eu pegar para fazer isso aqui, eu lembro que chegou aqui eu comprei uma escrivaninha para mim uma vez, não é escrivaninha, você colocar o computador em cima, sabe? Eu comprei uma vez, queridos, e olha só, eu fui tentar montar, adivinha? O que acontecia? Não tem as ferramentas corretas, e aí a gente vai errando tudo. Mas foi incrível que é uma beliche, tem toda uma estrutura aí que para as crianças realmente, até com uma mesinha para eles escreverem e tudo mais. E o cara que veio montar, olha, eu vou falar para você, eu contei no relógio, não deu mais que 1h30. 1h30 ele pegou aqui, a gente pagou ele foi embora, está montado no quarto. Olha que coisa, né? Além da sua experiência, é claro, as ferramentas corretas nos ajudam na resolução dos nossos problemas. E não acha que é só na questão de montar ou desmontar móvel, na questão de mecânica, não. É na nossa própria vida, querido. Nós precisamos ter essas ferramentas corretas e na resolução dos nossos problemas, porque senão, e muitas vezes, a gente acaba ficando patinando em algo que talvez seria até um tanto fácil para resolver, mas a gente fica patinando dentro daquele problema, daquela dificuldade, e a gente acaba passando por muitos momentos difíceis na nossa vida, querido. Então, quando a gente está diante de alguma adversidade, de algum problema, a gente quer logo resolver, né? É resolver, é tirar aquela pedra do sapato, é a gente passar por cima daquilo, a gente quer que aquele sofrimento, aquela dor, aquele problema, ele acabe logo, aquela questão no relacionamento. E muitas vezes a gente vai tentando resolver com o que a gente tem à mão, sem fazer uma reflexão, sem falar com Deus, sem a gente procurar um caminho em sua palavra. E olha, normalmente, o que a gente vai ter nas nossas mãos, né, a toque de caixa mais fácil, é justamente ferramentas que o mundo nos oferece, que o mundo nos oferece. E essas ferramentas que o mundo nos oferece, normalmente não nos ajudam na resolução do problema. No máximo, a gente consegue fazer uma resolução paliativa. E a gente sabe, né, que esse negócio de resolução paliativa é um nome bonito para gambiarra, e gambiarra nunca dá certo. Uma hora ou outra vai acabar trazendo um problema e as coisas ficando piores, né? A gente fica meio apavorado com aquilo que está acontecendo, com nossas adversidades, e a gente acaba tomando algumas atitudes impensadas. Então, uma das primeiras ferramentas que o mundo nos oferece são as nossas decisões por impulso. Então, quando acontece um problema, a gente está no calor daquele problema, seja em qual área for, então a nossa cabeça fica correndo de um lado para o outro. E aí, quando a gente não para falar com Deus, para a gente verdadeiramente entrar para dentro do mundo espiritual e falar com Deus, e a gente ver quem Ele é, fortalecer as suas verdades na nossa vida, para depois a gente sair para a batalha, a gente quer sair para a batalha como a gente está mesmo, e normalmente a gente está despreparado para aquilo, a gente toma uma decisão no impulso, e essas decisões do impulso, que é uma ferramenta que o mundo te dá, normalmente nunca vai trazer algo positivo para as nossas vidas. Além de trazer de tomar as decisões no impulso, aonde a gente vai procurar a resolução é sempre no mundo natural. Então, a gente vai atrás realmente de comprar alguma coisa, pagar alguma coisa, resolver com dinheiro alguma coisa, ou então que a gente vai passar o problema para o outro, a gente vai querer resolver com as peças do mundo natural que estão mais próximo da minha vida, que estão mais próximo das minhas mãos. É a primeira ideia que me passa pela cabeça, então eu vou acabar tomando isso em mãos e indo resolver os problemas, mas são normalmente ferramentas que não nos ajudam muito, queridos. Por isso a gente tem que ter muito cuidado, né? A hora que a adversidade acontece, que chega aquele telefonema, que dá aquele realmente problema, a gente está dentro de uma tensão muito grande, as nossas emoções,
as nossas emoções, nossos sentimentos, eles ficam em conflito. E uma das coisas importantes que a gente tem que fazer é a gente saber que tomar uma decisão de cabeça quente, dentro de um conflito emocional, normalmente não vai trazer benefícios para a nossa vida. Qualquer coisa que acontece, uma das coisas que nós precisamos fazer é parar, fazer uma parada estratégica para a gente pensar sobre aquilo que aconteceu, como a gente vai resolver, dar um passo de cada vez, a gente ter tempo de refletir, de pensar em cada pedacinho daquele problema, dos caminhos que se apresentam, e não sair tomando as decisões impulsivas. Essas decisões é o mundo que coloca, é a ferramenta do mundo. A ferramenta do mundo, ela é sempre rápida, ela tem que ser rápida, tem que ser imediato, você tem que resolver imediatamente aquele problema, e você também tem que resolver de maneira natural. Então, é sempre no mundo natural que eu estou agindo. O que do mundo externo, do mundo natural, pode resolver os meus problemas, né? De repente, eu tenho um problema com um familiar, com um filho, então como que eu resolvo rápido isso aqui? Em vez de parar, de refletir, de se autoanalisar, de analisar profundamente a relação, de dar uma resposta àquele problema que vise a causa e não a consequência. Não, como eu estou com um problema com ele aqui, eu já vou lá e compro alguma coisa para ele, e eu já resolvo aqui, eu quero já colocar um ponto final aqui, e eu deixo que, na verdade, aquilo seja uma resolução paliativa que lá na frente vai me trazer muita dor de cabeça, sendo que se eu parasse um pouquinho, conversasse realmente e resolvesse a causa daquele problema específico com o meu filho, por exemplo, estou trazendo aqui, né? A gente poderia ter uma colheita muito mais producente, né? Uma colheita muito mais positiva lá na frente. Então, esse fato da gente sempre estar querendo resolver no imediatismo, na hora, as nossas coisas, então a gente acaba tomando mãos, levando em conta somente as ferramentas que o mundo nos oferece. Mas, queridos, o mundo, ele sempre vai oferecer ferramentas que nos levam ao processo do inimigo nas nossas vidas, que é roubar, matar e destruir. Você tem que entender que quem entregou a vida para Cristo Jesus sempre vai ter dois caminhos. O mundo acha que eles também têm dois caminhos, mas não é assim que funciona. A Bíblia fala que somente quem entregou a sua vida para Cristo Jesus é que tem a oportunidade de viver verdadeiramente a partir do seu espírito e produzir coisas que vão ser positivas a médio e longo prazo, que vão construir a sua vida em direção ao propósito que Deus tem para a sua vida. Todas as outras alternativas, por melhor que pareçam ser, queridos, elas nunca vão levar adiante aquilo que a pessoa tem para a sua vida, para a sua descendência e para a sua eternidade. A única resposta positiva para a nossa futura descendência, para nosso futuro, para a nossa descendência e para a nossa eternidade é quando nós estamos em Cristo e nós escolhemos o seu caminho. Então, aquele que está em Cristo, ele sempre vai ter dois caminhos para escolher. Né? O caminho que o mundo apresenta, que eu estava falando até agora, decisões impulsivas, ferramentas sempre do ponto de vista material, simplesmente. E aí a gente vai olhar para aquilo que o mundo está fazendo na vida das pessoas. E ao contrário disso, nós temos a proposta de Deus para nossas vidas, querido. E essa proposta é extremamente importante, porque cada passo do processo para a resolução dos nossos problemas, Deus ele tem a ferramenta correta para você trabalhar naquele processo, daquela forma, e Deus sempre vai ter um caminho dele próprio, porque foi ele que nos criou, ele sabia qual era o problema que a gente ia enfrentar, ele sabe aquilo que precisa ser esculpido dentro de nós. Eu queria te lembrar que adversidade e problema não é algo que vem só para te fazer sofrer, só para te matar, não. A adversidade, né, os nossos problemas, é algo que vem também para lapidar as nossas vidas. E quando a gente olha para Deus, para os seus caminhos, a gente acaba tendo a oportunidade de ter essa verdade estabelecida dentro dos nossos corações, ao ponto que, se a gente não consegue olhar para Deus
dessa forma como ele tem, o caminho que ele tem, a gente acaba simplesmente tomando uma atitude que o mundo nos mostra, e ela nos mostra, ele faz todo esse comercial, né, em cima das atitudes que nós temos que tomar. Está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Está todo mundo comprando, eu vou comprar também. Está todo mundo indo para lá, eu vou ir para lá também. Está todo mundo com essa ideologia, eu vou ter essa ideologia também. Eu vou concordar com isso aqui também. Então, tudo isso, querido, que empurra a gente para ter em mãos as ferramentas do mundo, é o inimigo fazendo o seu processo de morte e destruição. Enquanto Deus ele tem um outro caminho especial para nós, queridos, dentro da sua proposta para as nossas vidas. Pois bem, qual que é o caminho de Deus? Quais são as ferramentas de Deus, então? Bom, primeira coisa eu queria dizer que a ferramenta de Deus é a sua palavra. A Bíblia, ela é a ferramenta de Deus para nós. Muitas pessoas com quem eu converso falam assim, olha, Wagner, eu tenho dificuldade de entender a Bíblia, rapaz. Eu leio a Bíblia, eu não entendo aquelas palavras. Mas é assim mesmo, querida. Você tivesse diante de algo simplório, algo que não tem valor, você entenderia fácil. Mas como você está diante de uma mina de ouro, verdadeiramente, de pedras preciosas, de coisas profundas, você vai ter que dedicar tempo para que você tire de lá essa pedra preciosa que vai fazer bem para a sua vida. Então, essa questão com a Bíblia é extremamente natural. Não é por causa da linguagem que ela foi escrita, porque nós temos Bíblias de diversas formas, mas tirar o segredo de lá para a nossa vida vai demandar tempo, sim. Então, a sua palavra, a palavra de Deus, tem todas as ferramentas, é uma caixa de ferramenta de Deus para as nossas vidas. E eu queria sacar dessa caixa de ferramenta algumas delas que a gente pode usar de maneira mais geral dentro dos problemas que a gente vem vivendo, que a gente passa pelo meio do caminho, pela nossa história. Pois bem, diante de uma adversidade, qual que é a primeira ou uma, né, das primeiras respostas que nós temos que dar diante de uma adversidade que se apresente em nossa vida? Diante de uma adversidade que se apresente em nossa vida, querido, uma das primeiras respostas que eu tenho que dar é não desistir. Sabia? É não desistir, é não virar as costas, é não me entregar aquilo. Porque se a hora que a adversidade chega, eu já logo me entrego de cara, pronto, eu já comecei perdendo, é como se eu fosse disputar uma corrida, né, de 100 metros rasos com aquele Usain Bolt, o melhor, né, que já foi o melhor corredor do mundo, e eu começasse a uns 100 metros para trás dele. Você acha que a gente vai ter alguma chance de ganhar? Não tem chance de ganhar, querido. Então, diante das adversidades que se levantam contra nós, diante das tempestades, né? A primeira música falou sobre as tempestades e o medo que se levanta contra a nossa vida, naquilo que eu não conheço, né? Naquilo que me faz sofrer, naquilo que traz dor para a minha vida emocional ou para a minha vida física. Então, diante disso, uma das primeiras coisas que a Bíblia me traz, né, é não desistir. E eu tenho aqui para compartilhar com você uma ferramenta de Deus para as nossas vidas. Vou compartilhar um versículo com você que fala justamente sobre não desistir, ou seja, para a gente realmente não se entregar diante das adversidades à nossa frente. Então, lá em Josué, no capítulo 1, versículo 9, está escrito, Deus falando a Josué, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Olha a palavra de Deus, querido. Primeira coisa que ele fala, esforça-te e tem bom ânimo. Josué, ele se encaixa justamente naquilo que a gente estava falando. Ele está diante de um problema, um baita de um problema. Moisés, que era a sua referência de quem ele viveu debaixo da asa o tempo todo, ele morreu. O povo agora não reconhece, né? O povo ainda tem dúvidas sobre Josué. Será que ele vai ser um bom líder? Não vai ser? Então, o povo, ao mesmo tempo que está com ele, não está com ele.
Então, é um povo novo. Você lembra que as pessoas que saíram do Egito, apenas as pessoas de 20 anos para baixo, é que eles iriam entrar na Terra Prometida, conforme Deus falou. Do restante, todos morreram no deserto. Então, é uma nova geração, é um novo líder. Ele tinha que montar um exército para ele entrar na Terra de Canaã, que eram lugares fortificados, que ninguém conseguia naquele tempo invadir. Tinham muitos povos maiores do que eles, tudo parecia contra ele. E claro, queridos, o seu coração tinha assim medo, porque ele não era um robô, ele não era uma máquina. Josué era uma pessoa como eu e você, como nós, querido. Josué é uma pessoa de carne e osso, que também chorou, que também teve os seus momentos de aflição, que teve os seus momentos de ansiedade, os seus momentos de dificuldade, que pesou sobre a sua vida. Então, naquele momento difícil, o que Deus fala para ele quando aparece para ele é: esforça-te e tem bom ânimo. Quem está se esforçando e quem tem bom ânimo, que é uma pessoa que não se entrega. Porque se tem uma das coisas que a gente mais analisa quando a gente vai visitar alguém que está num processo de depressão, um problema emocional, síndrome do pânico, é que em algum momento da sua vida a pessoa se entregou. A pessoa se entregou, a pessoa não tem mais ânimo e ela não tem forças, né? Porque quando você se entrega, você deixa a sua força esvair e aí realmente você chega a ficar completamente sem forças para enfrentar aquele problema em sua vida. Então, queridos, uma das coisas que Deus fala para a gente, uma ferramenta de Deus é: não se entregue, né? Não ache, está tudo perdido, não dá mais certo, agora eu não sei mais o que fazer. Olha, talvez o objetivo que você tem, o problema que tem se levantado contra a sua vida é maior do que a sua capacidade de resolução, de trabalhar e de planejar uma resolução para aquele momento. Mas não se entregue. Ai, Wagner, eu não sei como vai fazer, eu não tenho a capacidade, talvez, intelectual para me resolver, eu não tenho o dinheiro que precisa, eu não tenho recurso, eu não tenho os relacionamentos que precisam. Mas, querido, não se entregue, porque se entregar, se você ter a ferramenta certa, é 50% de chance que você vai fazer corretamente, né, desenvolver corretamente, resolver o seu problema. Quando você se entrega, é quase mais que 99% de chance que você não vai conseguir resolver o problema. Nós não podemos nos entregar, querido. A nossa vitória ainda é Cristo Jesus. A nossa vitória ainda é aquela que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? É a nossa fé. E a fé não se entrega independente do que o mundo, do que o diabo, do que a carne, do que as pessoas, do que a situação está mostrando para ela. Essa é uma ferramenta poderosa de Deus. Não se entregue, esforça-te e tem bom ânimo, porque o Senhor está conosco. Lá em Provérbios, não coloquei, mas se você quiser anotar, Provérbios capítulo 24 e 10, está escrito assim: se a sua força for pequena no dia da angústia, a sua força será pequena. Então, quer dizer, a nossa força vai ser pequena se a gente se entregar no dia da angústia, no dia da dificuldade. Provérbios 24 e 10 fala sobre isso. Uma segunda ferramenta que Deus tem para a gente na resolução dos problemas é não ter medo de conhecer a totalidade do problema. Eu quero compartilhar com você um outro versículo também que fala sobre nós não termos medo, mas a gente realmente ter aqui, para a gente ter coragem. E assim, Hebreus 13:6, e assim com confiança, ousemos dizer: o Senhor é meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Coragem, para você conhecer toda a extensão do problema, que a sua mente, né, que a sua visão for capaz de abraçar. Então, de vez em quando, muitos problemas não são resolvidos porque a gente não quer abrir os olhos para o tamanho, para a totalidade dele. A gente acaba ficando com tanto medo, que a gente não quer nem ouvir falar sobre esse negócio. Mas, na verdade, um problema, para a gente resolver ele, nós temos que conhecer
e não ter medo de conhecer a extensão daquilo que está acontecendo, né? O peso daquilo, o que realmente está acontecendo por trás, quais são as causas, o que vem acontecendo, desde quanto tempo está acontecendo. Olha, querido, quando a gente tem medo de a gente conhecer a totalidade do problema que a gente está vivendo, é um convite para a gente sempre não conseguir trazer a resolução para as nossas vidas. Não tenha medo de conhecer, mesmo que o problema te assuste, mesmo que ele seja grande demais, mas não tenha medo de explorar toda a extensão desse problema. Explorando a extensão desse problema, você vai até perceber aonde é que ele se transforma em um professor para ajudar você no seu crescimento e desenvolvimento como ser humano, como um cristão, no seu amadurecimento, né? na maturação, desenvolvimento cristão das nossas vidas. Então, não tenha medo de conhecer, querido. Veja bem se aquela questão aconteceu, mas da onde vem isso? Faça um rastreio disso. Tenha coragem, porque, como diz Hebreus 13:6, não tenha medo do que possa fazer o homem por você, contra você. Não tenha medo do que este problema pode fazer com você, mas abra a sua mente, conheça todas as características em relação a essa questão que está acontecendo, pesquise sobre isso, veja a extensão aonde ele está abarcando, para que você possa enfrentá-lo de diversas frentes. Tenha coragem, querido. O medo é um grande paralisante nas nossas vidas e nós não podemos nos dar ao luxo de não conhecer a extensão dos problemas. Muitos problemas se tornam recorrentes em nossa vida porque a gente só trabalha com a consequência. Então, a consequência vem para cima da gente, a gente fica desesperado e aí a gente tenta sair daquilo, né? Normalmente, como eu falei, usando uma ferramenta que vem do mundo, ou seja, nós não resolvemos, a gente só coloca ele um pouquinho mais para frente. E aí a gente empurra esse problema para frente, a gente dá mais 2, 3 passos, encontra ele novamente como um monstro ainda maior, porque a gente simplesmente teve medo de olhar de frente esse problema, conhecer mesmo por que aconteceu isso, para que está acontecendo isso na minha vida, aonde foi que ele começou, quais são as suas causas, qual é a sua extensão, o que ele já comprometeu da minha história. Se você fazer esse processo com Deus e com coragem, você vai perceber que são muito mais respostas que você levanta do que verdadeiramente o medo vai poder tomar conta do seu coração. Porque normalmente a gente teme aquilo que nós não conhecemos. Quando a gente acaba conhecendo, a gente vai diminuindo o medo dentro dos nossos corações e o nosso coração vai sendo tomado pela coragem que vem do céu sobre as nossas vidas. Mais uma ferramenta de Deus para você, coragem. Marcou aí ânimo, coragem. E agora mais uma, querido, excelência. Lá em Mateus capítulo 5:16, olha só o que está escrito. Eu vou compartilhar mais um versículo com vocês aqui, ó. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Você conhece o que significa resplandecer a sua luz? Resplandecer a sua luz é você fazer algo para Deus, ou você fazer algo dentro da sua vida com excelência. A excelência ela está ligada a tudo que resplandece, né? A tudo que é formoso, que tem luz, que é límpido, que é transparente, que é claro. Então, é excelência. Então, faça com excelência a sua parte. Muitas vezes a gente fica patinando na vida, nos nossos problemas, porque a gente não faz a nossa parte. A nossa parte no problema. Então, qual é a minha parte nesse problema que eu estou vivendo com a minha esposa, com o meu filho, com essa pessoa no meu trabalho, nessa questão da falta de dinheiro, nessa questão de doença que apareceu, qual que é a minha parte? Bom, se eu conseguir, lembra que você tem que estar linkado no outro que a gente falou, coragem para conhecer o problema. Ninguém pode exercer a excelência em suas ações para resolver um problema se ele não conhece. Então, conhecer tudo aquilo bom. Então, dentro de tudo aquilo que eu conheci, eu me esforcei para conhecer. A minha parte é essa,
essa e essa. Então, quando eu identifico qual é a minha parte, eu devo fazer ela com excelência. Como quem faz para Deus e não para os homens, querido. E dessa forma, a gente vai conseguir minimizar os problemas em nossas vidas e a gente dá uma resposta eficaz a tudo aquilo que se levanta contra a nossa história. E aí, para nós seguirmos para o final, um outro passo, uma outra ferramenta que Deus dá para nós, vou compartilhar mais um versículo com você, está escrito aqui, em Isaías, capítulo 26, o versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Queridos, você fez com excelência o seu trabalho, você não desistiu, conheceu a extensão do problema, está agindo de acordo com as suas forças. Então, agora, para que você não seja comprometido com o peso total desse problema, lembre que você tem um amigo, que a vida com Deus é uma vida relacional. Ele quer viver conosco como parceiros, como pai e filho verdadeiramente. Então, você precisa compartilhar sua carga com Deus, fazer a sua parte e confiar que ele vai fazer aquilo que precisa ser feito. Quando vai ser? Não sei. Como vai ser? Também não sei, queridos. Por isso que é confiar. Exige fé da nossa parte. E quando a gente consegue ter fé em Deus, depositar a nossa fé em Deus, nós conseguimos guardar o nosso coração em paz. Perceba, diante das adversidades da vida, uma das coisas que mais a gente negocia, e nós não deveríamos negociar, é a nossa paz. Quando a gente negocia a nossa paz, nós acabamos negociando a nossa estrutura emocional e espiritual, fragilizando, machucando o nosso coração, ferindo a nossa alma. Por isso que a gente fica muito fácil angustiado, amargurado, triste, porque nós não protegemos o nosso interior. Por que eu não protejo o meu interior? Porque talvez eu esteja querendo fazer tudo sozinho. E a vida não foi feita para se viver sozinho. É por isso que nós temos a constituição do casamento, da família, das comunidades, porque a vida não foi feita para viver sozinho, querida. E justamente não foi feito para viver sozinho no aspecto humano e também no aspecto divino. Com Deus, nós não podemos viver como se ele não existisse. A gente não pode deixar que um dia da nossa vida passe sem que ele esteja na nossa mente, sem que a gente fale uma palavra com ele, se a gente converse um pouco com ele, se a gente conte os nossos problemas, conte de coração aquilo que aconteceu no nosso dia, querido. A gente não pode dar esse luxo, dar essa trela, né, que a gente brinca para o inimigo de nossas almas, porque ele está lá querendo realmente matar as nossas vidas. Não, queridos, a vida é para ser vivida em dois. Em dois. E quem é? É você e o Espírito Santo. Você e Jesus é uma pessoa, se transforma em uma pessoa completa. Então, eu faço com excelência aquilo que eu posso, né? Eu carrego o fardo que eu posso carregar. Aquilo que eu não posso carregar, eu entrego a Jesus e vou lá ter a minha boa noite de sono, porque eu sei que na minha força eu não vou conseguir resolver aquilo. Então, são essas algumas das ferramentas que Deus tem na resolução do nosso problema. Eu trouxe aqui algumas ferramentas genéricas para que a gente possa utilizar no problema que eu estou vivendo, mas eu quero que você saiba que Deus ele tem a resposta específica para cada problema em nossas vidas. E nós precisamos buscar em sua palavra. Não desista de buscar na palavra de Deus aquilo que ele tem como resolução para as nossas vidas, querido. E eu queria, querido, simplesmente fazer algumas perguntas para você refletir. Leva essas perguntas para você refletir na sua vida e você vai conseguir desenvolver e colocar em ação essas ferramentas. Então, a primeira pergunta é: qual resposta você tem procurado? Se eu não sei qual resposta eu estou procurando,
eu tenho que lapidar a minha pergunta, porque se eu não sei, eu não vou chegar a lugar nenhum. Qual resposta você tem procurado? O que você está querendo na sua vida? O que você está querendo como resposta para esse problema? Agora, para procurar essa resposta, quais ferramentas você está usando? Como que você está lidando com esse problema? Qual o processo que você está usando? Qual a ferramenta que você está usando, querido, para resolver essa questão na sua vida? E agora, uma outra questão para você refletir: faz sentido continuar usando essa ferramenta para alcançar essa resposta que você precisa? Quero deixar, então, essa reflexão ao coração de cada um de vocês, para que nós possamos, querido, ter de Deus a resposta que nós precisamos. Mas para nós termos a resposta que vem dele, nós precisamos usar a sua ferramenta. E nós só usamos as suas ferramentas querendo uma vida alinhada com ele, vivendo com uma vida de filho verdadeiramente. E agora eu queria fazer uma oração com cada um de vocês, com as nossas famílias, para que a gente possa deixar que o Espírito Santo fale melhor em cada vida, em cada interior. Vamos orar? Pai amado e bondoso, eu quero te agradecer, Senhor, por essa reunião, agradecer por essa palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor falou em nossas vidas hoje. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor visite cada lar, visite, Senhor, cada coração nesse momento. E aonde, meu Deus, a minha palavra não foi, Senhor, suficientemente capaz de chegar, que o teu Espírito possa levar cada um desses versículos para dentro do coração dos teus filhos, das tuas filhas, e fazer com que tenha sentido, Pai. Porque o que nós precisamos são respostas claras de como vamos resolver as adversidades em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, dá uma noite de paz, de tranquilidade a cada um dos teus filhos que estão conosco, Senhor. E em nome de Jesus, estende as tuas mãos sobre cada vida e cada família aqui representada. Pai, em nome de Jesus, traga, Senhor, um caminho novo para as nossas vidas, meu Deus, e nos ajude a lembrar sempre de usar as tuas ferramentas na resolução dos nossos problemas. Em nome de Jesus. Amém.